Como que a inclusão digital financeira pode ajudar os pequenos negócios? Como é que vocês enxergam o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, é aquele que faz papel de idealizador, de RH, de gestor de finanças, de pensar investimento em curto, médio e longo prazo? Como que você acha que a XP ou o mercado poderia ajudar esse pequeno empreendedor nesse momento da economia? Olha, começando aqui um pouco sobre a importância da digitalização, na verdade, né? Se a gente der um passo atrás, o mundo vem passando por um processo muito importante de digitalização. Esse era o tema. Eu tive a oportunidade de estar no Ministério da Economia por 1 ano e meio, na Secretaria de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, e o tema fundamental que já vinha de outros governos e manteve no mais recente foi formas de levar a digitalização para a economia brasileira. E a economia brasileira tem uma característica muito particular. Ela é composta por algumas grandes empresas e uma infinidade de pequenas e médias empresas. Mais de 80% das empresas brasileiras são pequenas e médias, e que vem ao longo de todo esse processo da quarta revolução industrial, da digitalização, da economia 4.0, né, um pouco à margem desse processo. Alguns programas foram feitos ao longo do tempo para tentar trazer esses pequenos e microempresários para esse mundo, e alguma coisa aconteceu, mas eu acho que muito aquém do que precisava, né? E a gente sabe que num mundo cada vez mais tecnológico, rápido, veloz, é muito importante não perder essas oportunidades, né? Que a informação nos traz, né? A pandemia, nesse sentido, de alguma forma, empurrou a economia toda para a tecnologia, né? E para a digitalização. Quem não tinha algum tipo de restrição teve que romper essa barreira, senão ia ter problemas muito sérios. Então, acho que esse processo que vinha acontecendo de passos a passos lentos, deu uma acelerada agora mais recentemente com a pandemia, mas ainda eu acho que segue o grande desafio da produtividade da pequena e microempresa no Brasil. É claro que o Brasil vive um ambiente muito complicado de burocracias tributárias, burocracias trabalhistas. A gente sabe como é difícil empreender no Brasil, mas o Brasil fica para trás também nessa questão tecnológica e regulatória em volta desse tema. Este momento atual nos dá a oportunidade do que aqueles que estudam esse tema chamam de leapfrogging, né? Dar um salto, passar na frente e recuperar o tempo perdido. A gente não vai precisar passar por todos os degraus ali da economia 1.0 para 2.0, da 2.0 para 3.0, até chegar na digitalização. Acho que a gente pode dar um salto direto. A tecnologia permite isso e a pandemia empurrou a economia brasileira nessa direção. Acho que é uma grande oportunidade de ganho de produtividade. O cenário macro não é o mais favorável, né? A gente sabe que a economia está crescendo de forma lenta, tem desafios grandes para frente, mas o cenário microeconômico no Brasil é favorável, tem muitas oportunidades aparecendo, a demanda interna está voltando mais rápido do que se esperava. Então, acho que esse é um momento crucial para a gente debater esse tema e encontrar as melhores alternativas para romper essa barreira de forma definitiva e levar a digitalização, a inclusão digital, a inclusão financeira, né? Você mesmo mencionou, né, Sônia, que muitas vezes é a mesma pessoa que abre a porta, atende no balcão, faz a contabilidade, né? Recolhe impostos. Nesse sentido, a qualificação dessa mão de obra é absolutamente fundamental, né? Isso é relevante tanto do ponto de vista da qualificação empresarial quanto do ponto de vista da qualificação da mão de obra, né? A demanda por trabalho num mundo como esse é uma demanda por um trabalho muito mais qualificado. E esse é um outro desafio enorme que a economia brasileira tem. Quer dizer, hoje o nosso desafio não é gerar emprego. Tem muitos postos de trabalho
sendo gerados. O problema é qualificação das pessoas para atender esses postos de trabalho. Enfim, para iniciar aqui os nossos trabalhos, é um grande desafio, mas também é uma grande oportunidade que vivemos agora no Brasil. Essa, na minha visão, é uma total ruptura, né, dos modelos de negócio existentes, introduzido aí por uma questão de empresas de tecnologia estarem proporcionando uma nova natureza, né, de relacionamento entre empresas e clientes. Tá? Então, quando a gente fala do que acontece no mundo hoje, a gente vê que as grandes empresas tradicionais, né, que existiam ali por décadas, já foram passadas em valor de mercado por empresas de tecnologia. Então, você olha, as empresas mais valiosas do mundo hoje são as grandes empresas de tecnologia, na sua grande maioria, e isso mudou como o consumidor se relaciona com a empresa e como o consumidor se relaciona com o consumidor. Tá? Então, quando eu contrato um serviço hoje, seja de um banco ou seja de uma outra empresa, eu tenho um padrão de experiência que foi criado por outras empresas, como o Apple, como o Google, como o Facebook, como, enfim, podemos continuar a lista aqui. Tá? Então, quando eu entro, né, e eu me deparo com um choque, né, que eu vinha lá de produtos, né, de serviços financeiros que eram muito ruins e muito antiquados, né, e muito caros, que levaram aí para uma exclusão de boa parte da sociedade, né, Sônia? Você mencionou o número de 40 milhões de desbancarizados. Esse número, quando você considera os subbancarizados, ele é muito maior. Né? Acho que o Pedro comentou que tem um monte de gente com uma conta corrente, mas não tem nenhum produto em cima daquilo ali. Eu só tirei o papel moeda da vida dela, mas ela não tem acesso a crédito, ela não tem acesso a poupança, ela não tem acesso a nenhum outro tipo de serviço. Tá? E o brasileiro hoje ele foi desbancarizado, ele foi excluído do sistema subbancarizado por uma questão de custo, né? Custo e experiências muito ruins. Tá? Então, eu vou dar um exemplo pessoal aqui nessa questão para ater aqui ao foco do pequeno empresário, né? Porque assim, eu sempre fui empreendedor, né? Então, ao longo da minha carreira aqui, eu montei algumas empresas, né? E passei diversas vezes pela mesma situação, né? Então, você monta uma empresa, você vai lá, consegue o seu CNPJ depois de muita burocracia, né? Antigamente era mais, hoje já está um pouquinho melhor, tudo, mas você consegue lá, finalmente, o seu cartão CNPJ, você tem o seu contrato social, qual a primeira coisa que você vai fazer? Você vai abrir uma conta no banco, né? Para poder ter, efetivamente, uma movimentação financeira. E, enfim, abrir uma conta no banco de pessoa física, provavelmente a maioria das pessoas que estão nos assistindo conhece, né? Abrir uma conta no banco de uma pessoa jurídica é um processo um pouquinho ainda mais conturbado. Né? Então, você faz aquele processo todo de conseguir abrir uma conta no banco. Né? Quando você consegue finalmente abrir uma conta no banco, você não tem acesso a produto nenhum. Né? Então, eu estou lá no banco com minha conta aberta, e aí, poxa, hoje em dia eu consigo receber lá aportes de capital de investidores internacionais, fundos internacionais, né? Eu consigo fazer uma rodada de investimento, captar dinheiro na minha empresa, e eu peguei lá, eu tenho 10 milhões de reais no meu caixa. Então, sou uma pequena empresa super bem sucedida, né? Tenho 10 milhões de reais no caixa, para começar a minha operação, contratar gente, montar produto, contratar fornecedor, tudo isso, né? E eu tenho meu dinheiro no caixa, eu vou no banco e falo assim, poxa, me dá um cartão de crédito, né? Para eu poder começar a pagar aqui minhas compras, fatura da Amazon, ou seja lá o que for. O banco vira para mim e fala assim, poxa, não, você não tem crédito, né? Você não tem faturamento ainda, você é uma empresa pequena. Eu falei, cara, mas eu tenho 10 milhões de reais no meu caixa, você não consegue me dar um cartão de crédito de 10 mil reais de limite, 5 mil reais de limite? Não consegue. Então, quando a gente olha, né, a natureza dos serviços que eram providos por grandes instituições, eles desenharam um modelo onde todo mundo era igual. Né? Então, eu que sou um empreendedor de tecnologia, né, que tem um perfil de comportamento, né, sou comparado com um pequeno empresário de um outro jeito, de um outro setor, com um pequeno empresário do setor de restaurante, com um pequeno empresário, né, do setor agrícola, e é todo mundo feito comparado ali com uma média, né, que, na minha visão, não serve de absolutamente nada, porque você tem um extremo onde você tem, né, de repente, a cabeça no fogão, o pé na geladeira, e, na média, está todo mundo bem. Né? Então, os serviços financeiros no Brasil sempre foram desenhados para essa média que não existe. Né? E isso levou a um processo muito grande de exclusão e de produtos que não se adequam a uma realidade mais moderna hoje da nossa sociedade. E eu acho que, né, com uma mudança de mentalidade do nosso regulador, agora mais recentemente sob o comando do presidente Roberto Campos aí no Banco Central, tem se criado toda uma capacidade, né, do setor realmente passar por essa transformação,
por essa inovação que a gente vai discutir aqui para frente com uma série de tópicos como Open Banking e outros. Então, tá um momento super animado aqui para o setor.